Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Salve, salve, saudações acadêmicas para todos. Estou voltando a gravar aqui para o canal e esses vídeos que eu estou gravando agora, na verdade, eles têm um motivo especial. Esses vídeos serão gravados não só aqui para o canal do YouTube, mas também para as plataformas de EAD das universidades que eu trabalho, no Gran Rio e na Faculdade Simons. E o objetivo dessas gravações é que nós estamos com uma contingência, né, uma emergência em função da pandemia, ou seja, uma epidemia mundial, né, do coronavírus, Covid-19, que chegou na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, bem como nos outros estados do Brasil e principalmente nos países da Europa. Então essa pandemia chegou aqui e fez com que as aulas fossem canceladas. Eu não vou me alongar muito nessa questão do coronavírus, porque eu não sou profissional da área da saúde, sou da educação e do direito, mas eu acho importante a gente deixar registrado aqui a razão pelo qual esses vídeos estão sendo gravados a partir de agora. Ao longo dessa semana eu vou colocar o conteúdo das disciplinas que eu ministro e vou atualizando. Alguns vídeos, eles serão algumas reprises de algumas coisas que já estão gravadas aqui no canal, aqui nessa plataforma. Então, para quem assina o canal, vai ver algumas coisas que eu já falei anteriormente, mas agora com uma outra roupagem, uma outra didática, porque em função dessa emergência de saúde pública, né, de saúde mundial, nós estamos gravando agora porque as aulas estão suspensas a priori durante 15 dias, podendo ser aumentada aí para mais um mês, enfim, 2 meses, eu não sei, isso aí é a determinação do governo federal e do governo estadual e dos órgãos competentes em relação à saúde pública. Muito bem, então, ao longo dessa semana eu vou colocar as disciplinas que estão em curso, né, que eu leciono no semestre 2020-01 na Universidade do Grande Rio e nas Faculdades Integradas Simons. E que disciplinas são essas? Direito das obrigações, tópicos de direito processual civil, processo constitucional, direito constitucional, teoria do Estado, né, organização do Estado, direito constitucional a parte de introdução, direito imobiliário, direito do consumidor, e que mais estou esquecendo? Das obrigações já falei, e tudo isso. Bom, muito bem. Então, não vou me alongar muito também em relação a essa apresentação, mas os meus alunos que vão acessar essa plataforma vão se identificar a matéria aí de acordo com o período que eles estão matriculados e a disciplina que eles estão cursando. E os demais assinantes do canal, não estranhem, o vídeo também é para vocês, também é muito importante, também é muito legal, o conteúdo também pode ser aproveitado para todo mundo, é aberto, é democrático, mas em especial em função dessa questão do coronavírus é que eu estou gravando agora também, particularmente para os alunos das universidades no qual eu trabalho. Beleza? Tranquilo? Bom, então, sem mais delongas, vamos ao primeiro vídeo. A primeira videoaula, na verdade, né? Porque o material também será publicado na plataforma do EAD. Então, hoje eu vou falar esse primeiro vídeo inaugurando essa fase aí de gravações para a plataforma EAD em função do Covid-19. Vou falar sobre direito das obrigações. E eu parei na última aula presencial em obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Falei mais especificamente de dar coisa certa na última aula presencial. E dei uma pequena introdução na obrigação de dar coisa incerta. Mas vamos recordar isso para a gente poder avançar um pouquinho no tópico que seria a aula desta semana. Muito bem, então o que é a obrigação de dar coisa certa? Obrigação de dar coisa certa também é denominada de obrigação específica. Ela é uma obrigação positiva. Lembrando que no direito das obrigações nós temos obrigações positivas e uma obrigação negativa. Obrigação positiva de dar coisa certa, obrigação positiva de dar coisa incerta e obrigação positiva de fazer. A única obrigação negativa é a obrigação negativa de não fazer, ou seja, de se abster, de ter uma conduta de omissão. Então essa é a única obrigação negativa admitida
no direito das obrigações. Nós paramos na obrigação positiva de fazer coisa certa. Então, obrigação de fazer, de obrigação de dar coisa certa, que foi a aula passada, nosso último encontro presencial, também é denominada de obrigação específica. Ou seja, aquilo que a pessoa vai entregar a alguém, vai dar a alguém, tem que ser algo determinado, já pré-determinado, já acordado entre as partes que estão ali figurando no direito das obrigações. Então, primeiramente, como funciona esse critério de algo já discriminado, algo determinado, que vai caracterizar a obrigação de dar coisa certa? Muito simples, amigos. A obrigação de dar coisa certa ela é definida pelas características do objeto. O que seriam essas características? Nós temos marca, ano, características de fabricação, modelo, cor, peso, todas as especificações de um objeto, largura, altura, comprimento, função, acessórios, tudo isso que já é pré-determinado, já é pré-estabelecido num contrato ou por força de um acordo judicial ou extrajudicial, ele é determinado como obrigação de dar coisa certa, é denominado como obrigação de dar coisa certa. É aquilo especificamente em que o credor e o devedor, em anuência, concordam, um em dar algo e o outro em receber, dentro dessas especificações que eu citei aqui. Então, só para deixar consignado isso, deixar isso bem claro aí. Obrigação de dar coisa certa, o objeto ele é especificado por ano, tipo de fabricação, se ele é nacional, é internacional, o importado, modelo, cor, características da fabricação, peso, medidas, variadas medidas. Então, quando se há um acordo para a entrega desse bem, denomina-se aí na obrigação de dar coisa certa, ou seja, coisa específica, coisa discriminada, coisa determinada. É algo que já vem combinado entre as partes, e aí só poderia haver uma modificação nesse critério se houver, evidentemente, anuência entre credor e devedor, ok? Então, vou partir para uma regra muito simples, que é a regra do artigo 313 do Código Civil. É muito legal a gente colocar isso aí. A regra do artigo 313 do Código Civil diz que o credor não é obrigado a receber coisa diversa daquilo que foi pactuado, ok? Ainda que essa coisa seja mais valiosa. Olha que legal. Então, o credor não é obrigado a receber objeto diverso daquilo que foi previamente pactuado na obrigação de dar coisa certa, ainda que esse objeto ele tenha um valor econômico superior ao objeto que foi anteriormente pactuado, tá bom? Então o credor não é obrigado a aceitar, tá bom? E aí nós temos duas correntes aqui, duas regrinhas muito interessantes que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, os artigos referentes ao Código Civil sobre essas regras. No caso da coisa se deteriorar ou se desvalorizar, quais são os critérios, o que incide na posição do credor em relação a esses objetos? O credor vai receber um objeto do devedor, mas o objeto veio deteriorado, ou ele veio danificado, e aí, consequentemente, o seu valor veio diminuído, e é óbvio que está havendo uma ruptura do que foi pactuado anteriormente. Quais são as hipóteses que cabem ao credor em relação a esse objeto? Bom, são duas correntes sobre esse assunto. A primeira corrente diz que, se não houver culpa do devedor, se esse objeto se deteriorou sem culpa do devedor, dois posicionamentos que se abrem nesse sentido. O primeiro posicionamento: encerra-se a obrigação. Não há mais nada pactuado entre as partes. Então, e claro, consequentemente, não há perdas e danos, porque não houve ali a culpa genérica, não houve a culpa do devedor que deveria entregar o objeto intacto, ou pelo menos com seu valor original, como foi previamente combinado entre credor e devedor. Mas não havendo culpa, encerra-se a obrigação
e também não recai nenhum direito ao credor de ajuizar uma ação de perdas e danos em face do devedor. Ou ele pode ficar com a coisa, ok? Do jeito que se encontra, e também não tem direito a nenhuma perdas e danos em relação a isso, tá bom? Ele pode aceitar a coisa no estado em que se encontra, beleza? Ele aceita daquele jeito mesmo, se vira com aquilo ali, mas também não haverá nenhum direito de reparação judicial ou extrajudicial em face do devedor em função da inexistência de culpa, né, pela deteriorização ou pela desvalorização do objeto que foi pactuado na obrigação de dar coisa certa. Muito bem, depois nós temos a segunda hipótese. A segunda hipótese é quando há culpa do devedor. O devedor deveria entregar um objeto e, por culpa dele, esse objeto foi entregue de forma danificada ou desvalorizada. E havendo culpa do devedor, quais são as hipóteses que cabem ao credor da obrigação? Muito bem, o que ele pode exigir, né, o que ele pode fazer, o que cabe a ele como credor da obrigação é, primeiro, exigir o valor equivalente pago anteriormente. Então, se ele deu uma entrada sobre o valor do objeto, ele pode exigir a restituição daquele valor pago anteriormente. Então, se houve um sinal, né, ou na linguagem da obrigação, das obrigações dos contratos, a gente chama de arras, né, que é o sinal de entrada, vinculando ali um dever jurídico, uma obrigação a ser cumprida futuramente, ele pode reivindicar a devolução desse sinal, desse valor pago antecipadamente, e aí sim ele tem direito à reparação por danos materiais, né, as perdas e danos inerentes aí ao prejuízo que ele tomou e a não concretização daquele contrato. Isso porque, claro, vou botar inclusive o artigo aqui para vocês poderem se orientar depois pelo código, mas vou colocar aqui na legenda, a hipótese de culpa do devedor, tá bom? Sempre lembrando isso, culpa do devedor, caberá sempre perdas e danos, a possibilidade de perdas e danos. Não havendo culpa, não há o que se falar em perdas e danos. Depois, a segunda hipótese dentro da culpa do devedor. Primeiro, aceitar o valor pago, né, a coisa abatida, aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, e, claro, evidentemente, reivindicar também as perdas e danos. Então, vamos recordar isso aí. Primeiro, aceitar a coisa do jeito que está, danificada, deteriorada, desvalorizada, exigir as perdas e danos, ou exigir o valor pago antecipadamente, aquele valor que foi dado em sinal de entrada, mais perdas e danos. Essas são as hipóteses de culpa do devedor. Beleza, pessoal? Tranquilos? Bom, partimos agora para a obrigação de dar coisa incerta. Isso é muito legal. Não me recordo se na aula nós chegamos a nos aprofundar nisso, em sala de aula, mas agora nós vamos falar aqui, como falei anteriormente no início do vídeo, em função dessa contingência aí do coronavírus. Muito bem, vamos lá. Obrigação de dar coisa incerta. Bom, se nós falamos que a obrigação de dar coisa certa ela é uma obrigação específica, a obrigação de dar coisa incerta ela não é específica. O próprio nome já diz, ela é incerta, é algo que não sabemos ainda o que é. Ela só é definida pela quantidade e pelo gênero. Então vamos imaginar a seguinte hipótese: se eu tenho uma obrigação de dar algo a alguém e esse objeto trata-se de um veículo automotor, eu posso especificar a quantidade de automóveis que eu tenho que dar, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. E um exemplo, o tipo de automóvel, né? O gênero desse bem. É automóvel, ok, automóvel de passeio, carro de carga, caminhão, micro-ônibus, enfim. Então você dá o gênero, veículo automotivo, veículo automotor, e a quantidade. Em momento algum eu vou entrar, por exemplo, no ano de fabricação, na marca, no modelo do veículo, se ele é gasolina, se ele é flex, se ele veio com kit gás, se ele é carro de passeio, se ele é carro de trabalho, se ele é um veículo de transporte, né, se ele é marítimo, se ele é aéreo, se ele é terrestre. Então eu não estou fazendo nenhuma menção nisso, porque por enquanto é uma obrigação de dar coisa incerta. Então eu só estou colocando aqui, só estou acordando com a outra parte, né, que trata-se de
veículo. É um veículo, ok? E a quantidade, 2 veículos, 3 veículos, 4 veículos. Então, inicialmente, nós temos aí um exemplo de obrigação de dar coisa incerta. Ou seja, a obrigação que não é específica, ok? Aí nós temos a seguinte hipótese. Uma vez que é feita a escolha pelo devedor que vai dar o veículo, que vai cumprir aquela obrigação de dar coisa incerta, ele vai escolher dentre o seu patrimônio aquilo que ele vai separar para cumprir a obrigação. Uma vez escolhido esse patrimônio, escolhido esse bem, e apresentar esse bem ao credor, e o credor anuindo com o recebimento desse bem, a obrigação de dar coisa incerta se converte automaticamente em obrigação de dar coisa certa ou coisa específica. Beleza, pessoal? Então, partindo dessa premissa, a escolha é feita pelo devedor. O devedor, claro, vou botar o artigo aqui também, né? O devedor escolhendo dentro do seu patrimônio, inicialmente ele só tinha escolhido o gênero do bem e a quantidade. Então vamos lá, eu vou escolher, são 5 automóveis, quantidade, são 5 bens, né, 5 objetos do gênero automóvel. E aí eu vou escolher, são 5 modelos GM, carro de trabalho, uma S10. Pronto. A partir do momento que eu escolhi esse bem, e eu separei esse bem do meu patrimônio, havendo anuência do credor, ele vai receber 5 caminhonetes da GM, modelo S10, vamos botar lá um ano de fabricação entre 2015 e 2020, a última mais recente, todos de cor branca, todos com kit gás, e alguns com lona ali para cobrir a caçamba. Bom, a partir do momento que eu fiz essa especificação de cor, de ano, de características do motor, do veículo e alguns acessórios que acompanham, e aí a gente tem que fazer aí a menção ao princípio da gravitação jurídica, o bem acessório vai acompanhar o bem principal, e havendo anuência do credor em relação a isso, a obrigação de dar coisa incerta, ela automaticamente vai se converter em obrigação de dar coisa certa ou obrigação específica. Tá joia, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, então só para recordar, obrigação de dar coisa certa é aquela que é especificada pelo gênero, e aí além do gênero você tem a qualidade do bem, cor, marca, ano, modelo, fabricação, características de montagem, se é nacional, importado, se tem acessórios, quais são os acessórios e tudo mais que acompanham a coisa. Então, a obrigação de dar coisa certa, já há anuência entre credor e devedor daquilo que deve ser entregue para o cumprimento da obrigação. E a obrigação de dar coisa incerta, ela não é obrigação específica, e aí, nesse caso, você tem uma obrigação que só é caracterizada, só é especificada por gênero e quantidade. Eu digo que eu vou entregar 5 automóveis, então eu tenho aí o gênero veículo automotivo ou veículo automotor e a quantidade 5. E aí depois, sendo feita a minha escolha e tendo a anuência do credor, passa-se automaticamente aí a obrigação de dar coisa certa, coisa específica. Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Ritmo é um pouquinho rápido mesmo, porque se trata de uma videoaula, não pode se alongar muito, a gente está recordando um pouco do que foi dado na aula passada, e vamos agora entrar num tema inédito aqui no Direito das Obrigações, que no meu canal já existe num vídeo já mais antigo, mas eu estou recordando em função aí dessa contingência do coronavírus Covid-21, Covid-19. Já estou até piorando aí a questão do vírus. Muito bem, vamos lá então. Vamos falar rapidamente sobre obrigação de restituir. E aí muitos alunos me perguntam, Manso, qual é a diferença entre a obrigação de restituir e a obrigação de dar coisa certa? Na obrigação de dar coisa certa, você pactua algo, né? E aí há anuência entre credor e devedor e você é obrigado a entregar aquilo que foi pactuado anteriormente. Na obrigação de restituir, algo já existe. Você deve estar em poder daquele bem, o devedor está em poder daquele bem, e deve restituir ao seu credor exatamente da forma que ele o recebeu. Um exemplo da obrigação de restituir, eu gosto de citar muito isso, está lá no artigo 238 a 242 do Código Civil,
é o contrato de locação, no qual, ao fim do contrato, o possuidor do imóvel, o locatário, ele deve devolver para o locador o imóvel nas mesmas condições de habitação, né, que ele recebeu o imóvel para habitar, para morar, tá bom? Então, a obrigação de restituir é uma obrigação no qual você tem que devolver, entregar algo que estava em seu poder, né, restituir algo ao credor nas mesmas condições no qual você recebeu anteriormente, tá bom? Tá lá no artigo 238 até o artigo 242 do Código Civil. E aí, pessoal, eu gosto de citar, por exemplo, uma regra, né, que, aliás, recordar a regra no caso da coisa vir deteriorada ou desvalorizada. Mesmo critério em relação à obrigação de dar coisa certa. Se a coisa vier deteriorada ou desvalorizada, a pessoa, o credor da obrigação de restituir, ele pode aceitar o bem, ok? Ele recebe a coisa no estado em que está, sem perdas e danos. E, claro, não havendo culpa. Não havendo culpa, é bom lembrar isso. Não havendo culpa, ele recebe a coisa na forma que veio, do jeito que veio, sem perdas e danos. Havendo culpa, o credor pode exigir o equivalente, o valor equivalente do dano sofrido, né, daquela coisa que pereceu, o valor para igualar o valor do bem anteriormente, quando ele entregou o bem, disponibilizou o bem para o devedor, mas aí sim cabe também as perdas e danos que podem ser cobrados, inclusive, judicialmente. Beleza, pessoal? Então, só para a gente fixar direitinho esse tema, obrigação de restituir difere um pouquinho da obrigação de dar coisa certa, porque embora o objeto seja sabido, seja especificado, na verdade a obrigação de restituir, você devolve para o credor algo que você está sob posse, tá bom? É isso aí, pessoal. E aí, avançando um pouquinho mais sobre o nosso tema, já entrando aí nos tópicos que daríamos essa semana em sala de aula, vamos falar sobre a obrigação positiva de fazer. Lembrando, o que eu falei inicialmente no início do vídeo, né, no comecinho do nosso bate-papo dessa videoaula, as obrigações positivas são a obrigação positiva de dar coisa certa, obrigação positiva de dar coisa incerta e obrigação de fazer. Obrigação de não fazer não é obrigação positiva. Ela é a única obrigação negativa admitida no direito civil brasileiro. Ok, pessoal? Tranquilo? Então nós vamos falar agora da obrigação positiva de fazer. A obrigação positiva de fazer, os artigos vou colocar aqui, a legenda aqui, é uma obrigação no qual o devedor está vinculado ao credor para o cumprimento de um determinado serviço, a prestação de uma determinada função. Então, obrigação de fazer, ele deve fazer algo a alguém, ao contrário de obrigação de dar, no qual ele deve disponibilizar um bem, entregar aquele bem a alguém. Na obrigação de fazer, o devedor ele vai lá e faz um serviço, cumpre uma obrigação presencial ou por meio de terceiros, eu já vou explicar isso direitinho, ao seu credor, tá bom? A alguém. Muito bem, e aí dentro dessa obrigação positiva de fazer, nós temos aí duas vertentes que eu vou colocar aqui embaixo na legenda. Primeiro, obrigação positiva de fazer fungível. Obrigação positiva de fazer fungível é aquela em que o credor, aquela em que o devedor pode se fazer representado por preposto ou por terceiro de sua confiança. Lembrando que o credor ele tem que anuir com isso, ele tem que concordar com isso. Se o credor concorda, ótimo. Então ele pode, por exemplo, mandar um funcionário da sua empresa, um preposto, um terceirizado, né, alguém de sua confiança para executar o serviço que ele faria pessoalmente. Bom? Então, obrigação positiva de fazer fungível é aquela, né, quando a gente fala em fungível, de fungibilidade, é aquela que pode ser cumprida, né, por alguém que não é diretamente o devedor da obrigação. Pode ser cumprida por um terceirizado, por um preposto, né, ou alguém da confiança do devedor que deve cumprir a obrigação. Depois nós temos obrigação positiva de fazer infungível,
que diz a obrigação positiva de fazer infungível? Infungível porque ela não pode ser feita por terceira pessoa. Ela só pode ser feita pelo próprio devedor. Independentemente da anuência do credor ou não, ela não tem como ser feita por terceiros, tá bom? Então não há possibilidade ou contratual ou por lei de ser cumprida por outra pessoa que não seja o próprio devedor, tá bom? Então essa é a diferença entre a obrigação positiva de fazer, no caso infungível, ela não há essa flexibilidade de se permitir que outra pessoa cumpra o que foi pactuado no lugar do devedor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então vamos partir para a obrigação negativa, obrigação de não fazer. A obrigação negativa, a obrigação de não fazer, a única admitida no direito, é a obrigação no qual o devedor ele fica obrigado a não cumprir algo que possa ser prejudicial ao credor. Existe algum exemplo aí prático disso, né? Algo direto sobre isso? Existe. Por exemplo, eu vejo isso nos tribunais, nos processos cíveis, por exemplo, que envolvem direito bancário, direito do consumidor e tudo mais. Você vê aí hipóteses, por exemplo, que a empresa ameaça o consumidor de uma possível negativação, inclusão do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, SPC e Serasa, e o consumidor obtém na justiça a obrigatoriedade, né, obtém aí uma liminar forçando o credor a não, no caso da obrigação vai virar devedor, né, a não negativar, não colocar o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito SPC e Serasa. Então aí nós temos uma obrigação negativa, uma obrigação de se abster de fazer algo que possa ser prejudicial. Vamos lá, vou repetir. Obrigação negativa de não fazer, a obrigação de não fazer é a única obrigação negativa admitida no direito. É uma obrigação que tem como princípio o devedor deve se abster de cumprir determinada função, de fazer determinada ação que possa prejudicar o credor. Na prática, nós vemos isso nos tribunais, quando alguém obtém na justiça uma liminar contra um banco, uma seguradora, uma empresa, telefonia, cartão de crédito, ou enfim, qualquer prestador de serviço, se abster de colocar o nome daquele consumidor nos cadastros restritivos de crédito, SPC ou Serasa, até que a demanda esteja devidamente julgada, tá bom? E aí, independentemente do resultado, aí o juiz vai decidir se vai converter aquela tutela provisória em tutela definitiva, ou se ele vai dar baixa e autorizar que o credor da obrigação, né, o credor da situação jurídica e devedor da obrigação restrinja, volte aí a cumprir algo que possa ser forçoso aí para garantir o seu crédito, tá bom? Então essa é a única hipótese. Tem uma outra hipótese também. Essa seria, no caso, em algumas ações de direito imobiliário, quando o juiz determina, por exemplo, a paralisação de uma obra por meio de liminar. Aí eu vou dizer, por exemplo, aqui nas ações de enunciação de obra nova, ação de dano infecto, que é ao contrário da anunciação de obra nova. Na anunciação a obra está subindo, na ação de dano infecto a obra está descendo, está sendo demolida, e algo aí que pode prejudicar o imóvel vizinho, né, deteriorar o imóvel vizinho, e aí o juiz estabelece a paralisação daquela obra até que para que se cumpra alguns critérios de segurança. Então, nesse caso aí, nós temos uma obrigação de não fazer. Aquilo fica embargado até que se cumpra algumas exigências legais, inclusive no que se refere à segurança, direito de vizinhança, algo que possa garantir aí a saúde do imóvel vizinho. E aí, quando cumprido isso, aí, evidentemente, a obrigação cai por terra e a pessoa pode continuar ou a sua obra para edificar ou a sua demolição sem causar nenhum prejuízos colaterais aí aos vizinhos. Tá bom, pessoal? Então, terminamos, né, a obrigação positiva de fazer, aí falamos de fazer coisa fungível, né, e infungível, e obrigação de não fazer, como falei, é uma obrigação que você tem que se omitir ou de se abster de fazer algo que possa ser prejudicial a outra parte na relação obrigacional. Beleza, pessoal? Tranquilos?
Bom, então eu acho que tá bom, né? Já passamos de 30 minutos, meia hora de videoaula. Não pode se alongar muito também, porque fica muito maçante. E tem que levar em consideração também aí os critérios da plataforma, né? E também aqui do canal do YouTube. Fizemos uma recordação de obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta, obrigação de restituir, de fazer, aí sim já entrando no tópico que seria dado na aula dessa semana, e eu vou falando mais aí ao longo dessa semana também, vou gravar as outras turmas, só recordando que esses vídeos que estamos subindo agora, em especial, estão sendo realizados em função aí da pandemia do Covid-19 coronavírus. Eu desejo a todos, claro, muita saúde, fiquem em casa, cuidem bem da higiene, cuidem bem dos nossos velhinhos, dos nossos idosos, né? Vovô, vovó, papai, mamãe, evitem contato com eles, para que eles são as pessoas aí mais vulneráveis nessa situação de risco. Então, deixo aqui o meu abraço para todo mundo, vamos até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou gravar ainda direito processual constitucional, tópicos de direito processual civil, direito imobiliário, direito do consumidor, introdução ao estudo do direito, direito constitucional, parte principiológica, direito constitucional, Estado e formação do Estado. Então, tanto para a Universidade do Grande Rio ou para a Universidade Simos, Faculdade Simos, estou aí gravando material e disponibilizando nas plataformas EAD, além do meu canal. Então, a todos que assistiram essa videoaula, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo prestígio, um grande beijo e saúde para todos nós é o que a gente pode pedir, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Saudações acadêmicas. Bye, bye.